Hoje na nossa aula de geografia, tirar a máscara que eu tô longe, para os de casa também entenderem bem o que a Pro tá falando. Então hoje na aula de geografia nós vamos fazer a parte do livro regional, tá? Então nós encerramos o nosso livro volume 1, vamos então fazer o regional. Porque aqui é um assunto que está lá no nosso volume 1, por isso que nós vamos dar continuidade aqui. Só que esse regional, o nome já está dizendo, é da nossa região. Qual que é o nosso estado? Então, o nosso estado é o estado de São Paulo. Aqui no nosso estado de São Paulo, nós também temos as regiões, ó. Então, observando a rosa dos ventos, ó, norte, sul, leste, oeste. Então, a gente sempre observa a rosa dos ventos que tem nos mapas. Onde que vai estar indicando a região norte? Não é aqui? Então, onde que é a região norte do estado de São Paulo? Aqui, ó. Norte, sul, leste, oeste. Certo? Então, Olímpia, o estado de São Paulo. Vocês sabem onde que fica? Tá vendo essas curvinhas aqui, ó? Sempre que vocês observarem o estado de São Paulo, vai aparecer essa curvinha aqui, porque aqui nós temos o Rio Grande, ó. Então, a configuração dele é sempre essa, nos mapas, tá? Então, vocês olham aqui, ó, bem nessa curvinha aqui, ó, vai ter uma curvinha e vai ter outra curvinha. Ó, a Olímpia aqui, ó. Pertinho dessa curvinha aqui, ó. Pertinho. A única cidade que tem aqui que divide Olímpia com o Rio, né, que a gente tem o Rio Grande, é o município de Guaraci. Tá bom? Então, ó, nós só não estamos aqui nessa curvinha aqui porque tem o município de Guaraci aqui perto, faz divisa com o Rio Grande, tá bom? Então, sempre que vocês observarem o estado de São Paulo, falam, gente, mas onde que tá a Olímpia? Olha lá nas curvinhas, ó. E a curvinha, Olímpia. Então, a gente tem Olímpia, tem os municípios vizinhos de Olímpia. E ó, a nossa cidade de São Paulo, a nossa capital, ó. Aqui. Bem longe, né? Porque quando a gente vai para São Paulo, não demora um tempão. 4, 5 horas de carro? Não demora? Ó, você tem que andar tudo isso aqui, ó. Pra chegar lá. Ah, quando eu vou pra praia? Ah, a praia tá aqui, ó. Aqui a praia. Isso, aqui, ó. Ó o oceano aqui, ó. O mar. Ah, eu vou ter mar pra cá? Não, porque o mar fica nessa posição aqui, ó. Fica aqui. É, porque o Brasil não tem mar assim. Isso, o Brasil não tem mar em volta aqui dele, né? É só nessa área aqui, ó, nessa parte aqui. Tá? Então, se eu quero ir pro mar, tem que sair daqui de Olímpia, pegar a rodovia, ó, andar tudo isso aqui pra mar. Demora um dia pra ir. Isso. Então, o que nós vamos ver agora na nossa aula? Nós vamos ver como que é a dinâmica da população do nosso estado. Nós já vimos isso, nós vimos do Brasil, nós vimos. No volume 1. Agora, no regional, nós vamos ver do nosso estado de São Paulo. Nosso estado de São Paulo, vocês acham que ele tem muita gente ou ele tem pouca gente? Muita gente. São Paulo já era lotado. Isso. Existe a cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem muita gente, ela é muito populosa, não é? Muitas pessoas lá. Ela é uma das maiores do mundo. Então, por ela já ser grande, nós vamos entender que no nosso estado a gente também vai ter muita gente. Tem estados aí do Brasil que tem menos população, é grandão, mas tem menos população. E o nosso estado de São Paulo ele é bem populoso. Por que será que as pessoas moram mais aqui no estado de São Paulo do que lá na Amazônia, por exemplo? Por quê? Aqui tem melhores condições de vida, né? As pessoas têm mais indústria, têm mais empregos. Então, é mais fácil você morar na nossa região do que numa região que às vezes tem mais dificuldade para a pessoa morar, não é verdade? Lá é fácil, então é um pouco mais difícil. Isso. Então, vamos lá para o livro. Nós vamos começar a leitura aqui nessa página, ó. Vamos fazer a leitura? Dinâmica populacional do território de São Paulo. Vamos lá? Todo mundo.
Neste capítulo, vamos conhecer os principais aspectos da população do estado de São Paulo e descobrir como somos, quantos somos e onde vivemos. E aprender, por exemplo, se a maior parte dos paulistas vive no espaço rural ou urbano. O que vocês acham? Mais no rural ou mais no urbano? Mais no urbano, né? Então, vamos lá. Aspectos da população de São Paulo. Para saber quantos somos, pode ler. Como somos e de onde vivemos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, uma entidade da administração pública federal, realiza a cada quantos anos? 10 anos, uma pesquisa em todos os domicílios brasileiros, chamada de censo demográfico. Então, quem faz o censo demográfico? O IBGE, né? O recolhimento de dados por meio do censo demográfico permite a realização de diversos estudos e projeções sobre desenvolvimento econômico e social da população brasileira. Onde? Em cada município, unidade da federação ou região de nosso país. Muito bem, tá vendo os recenseadores aí, ó? Eles vão tanto nas pessoas que moram na cidade, como as pessoas que moram na área rural. Vamos ler? Não estou escutando. Todos os dados e estudos obtidos pelo censo demográfico são fundamentais para a nossa sociedade. Por meio deles, nossos representantes podem promover políticas públicas para atender às necessidades de cada região brasileira. Por exemplo, ampliação de saneamento básico, geração de empregos, acesso à saúde e educação, possibilitando o desenvolvimento social e econômico da população. Pode virar. Aí a mochilinha está falando assim, a malinha, né? Segundo o censo demográfico de 2010, o Brasil apresentava 190.732.694 habitantes. Aí a outra malinha falando assim, no mesmo período, o estado de São Paulo, ó, nosso estado, apresentava uma população de quanto? 41.262.199 habitantes. Então, o Brasil todo, 190 milhões. O estado de São Paulo, 41 milhões. Bastante, né? Já pensou? De acordo com estimativas disponibilizadas pelo IBGE, em 2019, São Paulo apresentava 45.919.049 habitantes. Ou seja, a estimativa em 2019, ó. Em 2010 fizeram o censo, 41 milhões. Agora eles estimaram em 2019 que São Paulo já tinha quanto? 45. Aumentou ou não? Sim. Aumentou bastante, né? Ou seja, a maior população entre todas as unidades federativas do país. Conforme estudamos, a população brasileira é formada pela união de diversas etnias. Quem são elas? Os indígenas, quem mais? Os portugueses, os africanos, os italianos, os alemães, os japoneses, os sírios, os libaneses e os espanhóis, entre outros povos que vieram para o estado de São Paulo e contribuíram para a sua diversidade cultural. Todos esses povos aqui, ó, vivem no estado de São Paulo, em diversos lugares, né? Muitas pessoas vieram para cá para morar dessas etnias aí, ó. Observe a imagem que retrata um pouco da nossa diversidade. Olha a diversidade entre as pessoas, ó.
Por isso que nós temos uma diversidade muito grande de pessoas no nosso estado, tá? Por causa dessas etnias que vieram de diferentes lugares, tá bom? Vamos lá. Página 7. Analise o mapa e em seguida responda as questões. Então, nós vamos observar o mapa do Brasil aqui, ó. Que a gente tem aqui. O mapa do Brasil, ele tem essas legendas aqui, ó. Primeiro, a gente observa a Rosa dos Ventos, ó. Mostrando que tem o quê? Norte, Sul, Leste, Oeste. Então, observando essa Rosa dos Ventos, eu já vou ver onde que é o norte do Brasil. Onde que é o norte, ó? A Rosa dos Ventos tá apontando aqui para cima, então, ó. Norte, Sul, Leste, Oeste. Correto? Bom, depois outra legendinha aqui do mapa. Qual que é essa primeira indicação aqui em cima? O que é isso? A capital federal. Qual que é a nossa capital federal? Brasília. Vai estar aqui no centro do Brasil, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Foi de propósito mesmo que eles fizeram. Bem no centro do país, ó. Tá? Porque Brasília é uma cidade planejada. Ela foi inaugurada, a inauguração dela foi em 1960, tá? Então, eles construíram Brasília, projetaram tudo para trazer a população mais para a região central do país. Tá bom? Porque a população do Brasil era mais na faixa litorânea. Inclusive, a capital era no Rio de Janeiro. Então, eles construíram Brasília, fizeram Brasília para poder centralizar a capital, tá bom? O que mais que a gente tem de informação aqui, ó? Capital dos estados, ó. Todas essas bolinhas aqui são as capitais dos estados, onde estão localizadas. E agora esse pontinho vermelho que é a indicação do mapa. O que que tá falando que é o pontinho vermelho aí? Cada ponto em destaque no mapa representa 10 mil habitantes. Cada pontinho representa 10 mil habitantes. Então, observando esse mapa aqui, onde que a gente encontra as maiores concentrações de pessoas? No estado de São Paulo. E também a gente tem um pouco aí no Paraná, Santa Catarina, nessas regiões aqui, ó. Isso, Minas, ó. Principalmente próximas às capitais dos países, dos estados, desculpa. Tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o título do mapa? Brasil, distribuição da população. Certo? Segundo, vamos lá? De acordo, então, com a legenda do mapa, o que significa cada pontinho vermelho inserido no mapa do território brasileiro? O que que significa? 10 mil habitantes. Isso. Cada ponto vermelho representa a quantidade de 10 mil habitantes. Isso mesmo. E a 3? Qual que é a unidade da federação que apresenta a maior concentração de habitantes? Qual? Isso. Estado de São Paulo. Nosso estado de São Paulo. Anota aí. Pode virar. Página 8. Atividades. No Brasil, o censo demográfico é realizado a cada 10 anos, fornecendo diversas informações a respeito da população brasileira, como a população absoluta de cada unidade. Então, através do censo, a gente sabe qual que é a população total daquele lugar. Analise os dados da tabela e depois responda as questões. Então, vamos lá. Qual que é o nome dessa tabela? População do estado de São Paulo de 1970 a 2020. Isso, então esse é o título aí. Então, nós temos os anos aí do censo demográfico. Qual que está colocado aí de primeiro lugar? 1970, uma população de 17.958.693 habitantes. Isso aí o nosso estado tinha em 1970. 10 anos depois, em 1980, quanto que o estado tinha? 25.375.199 habitantes, correto. Em 91,
31.546.473, certinho. 2000, 36.969.476. Em 2010, 41.262.199 habitantes. Bom, vamos lá então. Qual que é o título da tabela? População do estado de São Paulo. de 1930 a 2010. Correto. Quantos censos demográficos são mostrados aqui na tabela? Quantos? 5 censos. Quais são eles? Isso. 2000 e 2010. Isso mesmo. Então, 5 censos. E eles foram realizados em 1970, 1980. Depois vocês vão anotando aí. Bom, com base nesses dados que a tabela apresentou aí, o que nós podemos concluir com esses dados? Que o Brasil, em 1970, tinha uma população, uma pequena população. Da onde que é esse dado? Esses dados? Então, mas de qual lugar? Da onde? De São Paulo. Então, a gente conclui o quê? Que o nosso estado de São Paulo, ao longo dos anos, ele teve um aumento na população, não foi? Aumentou bastante? Sim. Ó, de 70 até 2010, ó, de 17 milhões, ele passou para 41 milhões. Aumentou ou não? Muito, né? Muito. Isso mesmo. Então, teve um grande aumento da população no nosso estado, tá? Bom, o próximo censo demográfico a ser inserido na tabela seria no ano de quando? 2020, não era? Porque foi 2010, tinha que ter sido 2020. Olha lá. Explique por que não houve a realização do censo em 2020. Por quê? Por causa da pandemia do Covid. Isso mesmo. Então, esse livro é bem recente? O quê? Esse livro é. Esse ano, saiu esse ano, ele foi atualizado. Para esse ano de 2021. Você viu? Já tem até, né? Bom, sobre o censo demográfico, assinale as alternativas que são verdadeiras. Nós vamos colocar verdadeira, tá? O que for verdadeiro. Se for falso, a gente põe o F. O IBGE é uma entidade da administração pública federal responsável pela realização do censo demográfico, que geralmente é feita a cada 5 anos. Verdade ou falso? Falso. Por que é falso? Porque em 10 anos. Isso, então põe o F de falso. Os dados levantados pelo censo demográfico possibilitam saber quantos são os brasileiros, como são e onde vivem? Sim, verdadeiro. O trabalho dos recenseadores é essencial para a realização do censo demográfico, pois eles são responsáveis pela coleta das informações em todos os domicílios brasileiros, tanto no espaço rural quanto no urbano. Verdade ou não? Verdade. Verdade. Então, qual que tá falso aí? Só a primeira. Então, o que nós vamos fazer agora na 3? Nós vamos reescrever essa que é falsa, nós vamos escrever ela novamente aí, só que nós vamos arrumar para ficar verdadeira. O que a gente tem que escrever? Que jeito? Isso mesmo, então a gente vai escrever ela. O IBGE, vamos ler como vai ficar? O IBGE é uma entidade da administração pública federal responsável pela realização do censo demográfico, que geralmente é feito a cada 10 anos, certinho? Vocês vão reescrever e modificar aí, 10 anos. E agora a última, vamos fazer a última? Complete a frase sobre a população paulista usando as palavras em destaque. Então, nós vamos ter que utilizar essas palavrinhas aqui, ó. São Paulo, diversidade, indígenas,
população, etnias, italianos e cultural. Então, como que vai ficar aqui? Ó? A paulista, o que é paulista? A população. Isso. A população paulista apresenta grande diversidade cultural. Você viu que tem um pedacinho do lado e outro do outro? Que se não couber na linha, você pode escrever na linha de baixo, tá? Diversidade cultural. Em função das diferentes etnias, correto. Etnias que formaram sua população. Além dos indígenas que habitavam o atual território brasileiro, portugueses, africanos, italianos, alemães, japoneses, sírios, libaneses e espanhóis são alguns povos que contribuíram para a diversidade cultural de São Paulo, correto? Isso mesmo, então. Então, já vimos um pouquinho aí sobre o nosso estado de São Paulo.